Chefe despreza e humilha. Funcionária negra, mas descobre que ela é herdeira da empresa. Se arrependete profundamente da sua postura após descobrir a verdade. O relógio marcava 8h02 quando Isabela chegou ao escritório, equilibrando uma pilha de relatórios e seu café ainda quente. O ambiente já estava tomado pelo barulho de teclas sendo pressionadas com rapidez, telefones tocando e vozes apressadas discutindo prazos e números. Andrade Lima era um redemoinho de ambição e pressão constante, e ela se movia entre isso tudo sem chamar atenção. Ela atravessou o corredor até sua mesa, mas antes mesmo de conseguir se sentar, a voz de Gustavo cortou o ambiente como uma lâmina. Andrade, finalmente. Ele nem ao menos ergueu os olhos da tela do computador. Espero que tenha trazido os relatórios do setor de investimentos. Preciso deles para a reunião com os diretores. Isabela colocou os papéis sobre a mesa dele, mantendo a postura firme. Estão todos organizados e revisados conforme solicitado. Gustavo pegou a pilha sem sequer agradecê-la, folheando os documentos, com expressão cética. Espero que não tenha cometido os mesmos erros da última vez. A diretoria não tem paciência para equívocos amadores. Ela manteve o olhar fixo no homem à sua frente, mas não respondeu. Qualquer tentativa de justificar seu trabalho seria encarada como uma afronta. Gustavo não queria eficiência. Queria submissão. Ele bufou ao ver que os relatórios estavam impecáveis e, sem olhar para ela, fez um gesto impaciente. Ainda aqui? Temos café na sala de reuniões. Você pode se certificar de que está tudo pronto? Isabela assentiu e saiu sentindo os olhares de alguns colegas acompanharem seus passos. Alguns deles já haviam sido alvos da prepotência de Gustavo, mas ninguém ousava confrontá-lo. Ele era o tipo de chefe que adorava exercer seu poder de forma sutil, desgastando os subordinados pouco a pouco, minando sua confiança até que se tornassem sombras obedientes. Ao chegar à sala de reuniões, começou a organizar as xícaras e garrafas térmicas. Ouviu vozes se aproximando e logo identificou Gustavo conversando com um dos diretores. A equipe nova está precisando de um filtro melhor. Já temos gente demais tentando se destacar quando deveriam apenas fazer o básico. O tom de desprezo era inconfundível. Isabela manteve a compostura, mas sentiu a raiva crescer dentro dela. Minutos depois, a reunião começou. Sentada no fundo da sala, ela observou Gustavo apresentar um plano estratégico para os próximos meses. O problema era que boa parte daquelas ideias não eram dele, eram dela. Ele havia pegado suas sugestões, feito pequenas alterações e apresentado como se fossem dele. Ela observou enquanto ele recebia elogios da diretoria. Um sorriso satisfeito surgindo em seu rosto. Ótimo trabalho, Gustavo. Se continuarmos nesse caminho, teremos um crescimento sólido no próximo trimestre. Ele agradeceu como se realmente tivesse feito algo grandioso. Isabela sentiu o gosto amargo da injustiça, mas respirou fundo. Seu momento ainda chegaria. E quando chegasse, Gustavo não teria ideia do que o atingiu. O barulho das cadeiras sendo arrastadas para trás marcou o fim da reunião. Gustavo apertou as mãos dos diretores, sorridente, como se carregasse sozinho o peso do sucesso da empresa. Isabela recolheu os papéis deixados sobre a mesa, mantendo a cabeça baixa, mas sua mente trabalhava rápido. Cada elogio que Gustavo recebeu, cada olhar de aprovação da diretoria, cada palavra que ele usou para se vangloriar por ideias que não eram dele, tudo isso apenas alimentava sua determinação. Excelente apresentação, Gustavo, disse um dos diretores, dando um tapa amigável em suas costas. Você realmente entende o que a empresa precisa? Gustavo sorriu, cheio de si. Faço apenas o que é necessário para garantir que a Andrade Lima continue crescendo. Isabela engoliu a vontade de rir. Se ele soubesse quem realmente estava garantindo o futuro da empresa, não falaria com tanta soberba. Enquanto os executivos se dispersavam, Gustavo virou-se para Isabela. Você demorou demais para servir o café. A diretoria não gosta de interrupções desnecessárias. Ela o encarou por um instante. Vou me certificar de que não aconteça novamente.
Gustavo deu de ombros, satisfeito, e saiu da sala com a confiança de um homem que se achava intocável, Isabela. Passou o resto do dia concluindo suas tarefas com a mesma eficiência de sempre. Mas algo dentro dela estava diferente. A paciência que manteve por tanto tempo estava se esgotando. Ela não tinha pressa, mas o momento certo se aproximava. No final do expediente, enquanto organizava alguns arquivos, ouviu uma conversa próxima à área do cafezinho. Você viu o Gustavo na reunião? Ele sabe se vender como ninguém. Pois é, mas ouvi dizer que ele tem o hábito de pegar ideias dos outros. Claro que tem. Você acha mesmo que ele consegue fazer tudo sozinho? O cara só sabe delegar e levar o crédito. Isabela continuou seu trabalho, fingindo não ouvir, mas uma pequena satisfação cresceu dentro dela. Se até os funcionários já percebiam o jogo de Gustavo, seria questão de tempo até que ele não pudesse mais esconder quem realmente era. No dia seguinte, quando chegou ao escritório, encontrou Gustavo parado ao lado de sua mesa, segurando um relatório com as pontas dos dedos, como se fosse algo repulsivo. Isso aqui está horrível, disse ele, balançando a folha. Isabela franziu a testa. O relatório está correto. Os dados foram revisados 3 vezes. Gustavo suspirou exagerado. Certo ou não, está mal formatado. Parece que foi feito por alguém sem experiência. Se quer continuar aqui, precisa aprender a fazer algo direito. Ela sentiu o sangue esquentar. Não era sobre o relatório. Era sobre poder. Ele queria mostrar que estava no controle, que ela nunca seria boa o suficiente, não importava o que fizesse. Vou refazê-lo, disse, pegando o papel de sua mão. Isso se ainda houver tempo, Gustavo retrucou, girando nos calcanhares e indo embora. Isabela olhou para o documento e percebeu que estava perfeito. Ele só queria um motivo para diminuí-la. No final do dia, quando todos começaram a sair do escritório, ela recebeu um e-mail. Era um convite para uma reunião da diretoria na manhã seguinte. Um detalhe chamou sua atenção. O assunto era nova estrutura acionária e mudanças estratégicas. Ela sorriu sozinha. A hora estava chegando. O e-mail permaneceu aberto na tela por longos segundos, enquanto Isabela absorvia cada palavra. Nova estrutura acionária e mudanças estratégicas. Ela sabia exatamente o que isso significava. O momento pelo qual havia esperado pacientemente estava finalmente se concretizando. Na manhã seguinte, a Andrade em Lima estava ainda mais movimentada do que o normal. Sussurros percorriam os corredores e, embora ninguém soubesse exatamente do que se tratava a reunião, o clima estava carregado de expectativas. Gustavo, como sempre, caminhava com a postura arrogante de quem acreditava estar no controle absoluto da situação. Alguma novidade importante? Perguntou um dos gerentes ao vê-lo passar. Gustavo sorriu de canto. Não sei, mas se for algo grande, certamente estarei no centro das decisões. Os dois riram, sem perceber que Isabela estava ao lado, organizando alguns documentos. Ela nada disse, apenas ajustou os papéis com calma e seguiu para a sala de reuniões. O auditório estava cheio quando ela chegou. Os principais diretores da empresa ocupavam os primeiros lugares e, ao fundo, outros funcionários foram autorizados a assistir ao anúncio. Gustavo sentou-se à frente, como se já esperasse ser chamado para assumir uma nova posição. Ele cruzou os braços, relaxado, observando os executivos conversarem entre si enquanto esperavam o início da apresentação. Então, a porta se abriu. O CEO interino, um homem de cabelos grisalhos e expressão séria, entrou acompanhado de um pequeno grupo de pessoas. No meio deles, Isabela. Seu terno azul marinho contrastava com o tom quente de sua pele e sua postura era impecável. Caminhava com a confiança de alguém que estava onde deveria estar. Gustavo piscou algumas vezes, confuso ao vê-la naquela posição. Ele franziu a testa, como se tentasse entender o que estava acontecendo. O CEO se dirigiu ao púlpito e pegou o microfone, silenciando os murmúrios na sala. Obrigado a todos por estarem aqui. Hoje é um dia de mudanças para Andrade em Lima. Como sabem, com o falecimento de João Andrade, uma nova estrutura acionária foi estabelecida, e agora é o momento de formalizarmos essa transição. Gustavo ainda não parecia entender completamente. Com isso, tenho o prazer de anunciar a nova acionista majoritária e CEO da Andrade em Lima.
Os olhos de Gustavo estavam fixos no palco, esperando ouvir algum nome familiar. Mas quando o CEO se virou para Isabela e fez um gesto para que ela tomasse seu lugar, ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Isabela Andrade. O choque percorreu o auditório como uma onda. Isabela subiu ao palco, pegou o microfone e encarou a plateia. Durante os últimos meses, tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com muitos de vocês, de entender de perto a dinâmica da empresa e de ver, com meus próprios olhos, o que funciona e o que precisa mudar. Seu olhar encontrou Gustavo no meio do público. Também viu o que acontece quando poder e arrogância substituem competência e respeito. O rosto de Gustavo perdeu a cor. A compreensão finalmente caiu sobre ele com o peso de um prédio desmoronando. A mulher que ele humilhou, desmereceu e ignorou era, na verdade, a verdadeira dona da empresa. O silêncio na sala de reuniões era sufocante. Agora tudo estava desmoronando. E a causa disso era uma mulher que ele menosprezou desde o primeiro dia. Ele respirou fundo, ajustou a gravata e se levantou, caminhando rapidamente para seu escritório. Ao passar pelo corredor, sentiu os olhares sobre ele, alguns discretos, outros repletos de satisfação contida. Pela primeira vez, Gustavo era o assunto dos cochichos, e isso o fazia ferver por dentro. Ao entrar em sua sala, fechou a porta com força e afundou-se na cadeira. Precisava agir rápido. Pegou o telefone e discou o número de um dos diretores mais antigos da empresa, César Duarte, um homem com quem sempre teve boas relações. César, você viu o que aconteceu? Sua voz tentava soar firme, mas havia um leve tremor de frustração. Todo mundo viu, Gustavo. César respondeu, sua voz neutra. Parece que subestimamos a nova CEO. Gustavo cerrou os punhos sobre a mesa. Isso não pode ficar assim. Ela entrou aqui como assistente, por Deus. Eu não posso aceitar essa humilhação. César soltou um suspiro antes de responder. Olha, Gustavo, minha recomendação é que você abaixe a cabeça e se adapte. A posição dela é sólida. Ela tem o controle da empresa e não vai hesitar em cortar quem não se encaixar. Gustavo sentiu um nó na garganta. Ele nunca teve que se provar antes. Sempre foi ele quem decidia quem ficava e quem saía. Mas agora estava sendo colocado à prova. Então você está dizendo para eu simplesmente aceitar? Estou dizendo para você ser inteligente. Ela te deu uma chance. Aproveite-a ou estará fora. Gustavo não respondeu. Apenas desligou o telefone e ficou olhando para a tela vazia do computador. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não reconhecia: medo. Nos dias seguintes, a Andrade Lima passou por mudanças significativas. Isabela assumiu oficialmente o cargo e começou a reestruturar a cultura da empresa. Novos programas de mentoria foram implementados, dando mais oportunidades a funcionários que antes eram ignorados. Relatórios de desempenho foram revisados e aqueles que usavam o poder de forma abusiva começaram a ser afastados. Gustavo sentiu cada mudança como um golpe pessoal. O controle escorria por seus dedos e ele não sabia como recuperá-lo. Mas a pior parte era ver como os funcionários começaram a se abrir, a se sentir mais confortáveis sob a nova liderança. Os sorrisos antes tensos agora eram genuínos. As conversas que antes aconteciam em sussurros se tornaram mais livres. Foi então que percebeu. Se quisesse permanecer na empresa, teria que mudar. Mas mudança não vinha fácil para ele. Em uma reunião de equipe, Isabela estava apresentando um novo projeto de desenvolvimento interno. Gustavo ouviu atentamente, mas manteve a expressão fechada. Queremos dar voz a todos os setores, para que boas ideias sejam reconhecidas, independentemente da posição hierárquica. As palavras eram simples, mas carregadas de significado. Sob a liderança de Gustavo, isso nunca teria acontecido. Ele sempre acreditou que liderança significava poder, não colaboração. Então, Isabela fez algo inesperado. Gustavo, gostaria de compartilhar sua visão sobre como podemos melhorar esse processo? Todos os olhares se voltaram para ele. Ele sabia que estavam esperando para ver como reagiria. Ele limpou a garganta e escolheu suas palavras com cuidado. Acho que há valor em ouvir aqueles que estão na base da empresa. A sala ficou em silêncio por um momento,
Mas Isabela sorriu levemente, reconhecendo o esforço, mesmo que forçado. Que bom que pensa assim. Quero que você participe desse projeto e trabalhe com a equipe, para garantir que funcione da melhor forma possível. Foi nesse momento que Gustavo percebeu. Isabela não queria apenas tirá-lo da empresa. Ela queria transformá-lo, mas ele estava pronto para isso. Gustavo sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Isabela havia lhe dado uma chance, algo que ele jamais teria oferecido a alguém em sua posição. Ele poderia continuar resistindo, lutando contra a maré, tentando recuperar a autoridade que antes usava para oprimir. Mas no fundo, sabia que não havia mais espaço para sua arrogância. Se não se adaptasse, seria descartado como tantos outros funcionários que ele mesmo desprezou no passado. Nos dias seguintes, ele começou a se aproximar mais das reuniões e dos projetos que antes ignorava. No início era desconfortável. Ele não sabia como participar de conversas onde sua voz não era a única que importava. Tinha que ouvir, reconhecer erros, aceitar críticas e, pior, aprender. Mas, a cada reunião, a cada sugestão implementada, ele começou a enxergar um lado da empresa que nunca prestara atenção. A transformação foi lenta e nem todos acreditavam que fosse genuína. Alguns funcionários ainda o olhavam com desconfiança, acostumados a vê-lo como alguém que apenas puxava os outros para baixo. Mas Isabela observava tudo atentamente, analisando cada movimento. Ela não queria apenas puni-lo. Queria que ele provasse que era capaz de mudar. Foi durante uma reunião estratégica que ele teve seu primeiro verdadeiro teste. Estavam discutindo um novo programa de incentivo para funcionários, algo que antes Gustavo teria descartado sem hesitação. Mas dessa vez, ele se inclinou para a frente, ponderando a questão. Acho que podemos ir além, disse, para surpresa de todos. Se queremos melhorar o ambiente corporativo, precisamos investir em treinamentos contínuos e oportunidades reais de crescimento. Caso contrário, isso será apenas uma jogada de marketing. Os olhares se voltaram para Isabela, esperando sua reação. Ela cruzou os braços e sorriu levemente. Fico feliz em ouvir isso, disse, e espero que esteja disposto a ajudar a implementar essas mudanças. Gustavo assentiu e, pela primeira vez, sentiu que sua presença não era apenas tolerada, mas valorizada. Ele não estava apenas tentando se manter no cargo, estava, pela primeira vez, tentando fazer a coisa certa. Ao longo dos meses, a mudança se consolidou. A Andrade & Lima tornou-se um ambiente mais colaborativo, e Gustavo, antes um símbolo de arrogância e autoritarismo, começou a ser visto de maneira diferente. Ele ainda carregava as marcas de seu passado, e sabia que alguns nunca o perdoariam completamente, mas aprendeu a viver com isso. A transformação não foi apenas sobre salvar sua posição, mas sobre se tornar um líder de verdade. Isabela, por sua vez, cumpriu sua missão. Ao assumir a empresa, não apenas reivindicou o que era seu por direito, mas também restaurou a dignidade de funcionários que antes eram invisíveis. Sob sua liderança, a Andrade & Lima prosperou não apenas financeiramente, mas também como um exemplo de respeito e inclusão. Um dia, após uma longa reunião sobre novos projetos, Gustavo ficou para trás na sala enquanto Isabela guardava alguns documentos. Ele respirou fundo antes de falar. Obrigado por não ter me demitido. Ela parou por um momento, ergueu os olhos e sorriu levemente. Eu nunca quis apenas te tirar daqui, Gustavo. Quis te dar a chance que você nunca deu a ninguém. Ele assentiu, sabendo que aquelas palavras eram verdadeiras. Acho que estou finalmente entendendo o que significa ser um líder. Isabela fechou a pasta e cruzou os braços, avaliando-o por um instante. Espero que sim. Porque eu não quero que ninguém mais passe pelo que passei. E agora cabe a você garantir isso também. Ele sorriu, dessa vez sem arrogância. Pode deixar. Naquele momento ele sabia que, embora nunca pudesse apagar o passado, tinha encontrado uma nova maneira de seguir em frente. E pela primeira vez isso era o suficiente. A Andrade & Lima havia mudado. E ele também.